Primeiro, não vou me furtar o debate, queria lamentar profundamente o debate que vem sendo feito aqui de forma muitas vezes jocosa, de forma muitas vezes rasa, que não é o que interessa ao povo de Fortaleza. Talvez é uma coluna de fofoca no jornal, talvez é uma mesa de bar, onde as pessoas discutem livremente, sem obrigação nenhuma, mas aqui no plenário da Câmara Municipal. Então, primeiro eu quero lamentar de um partido, o PDT, o meu partido, está sendo tratado dessa forma desrespeitosa por muitas vezes aqui na casa. Já subiu gente aqui do PSD, do Cidadania, do PROS, o líder da oposição do PROS subiu mais uma vez para defender o prefeito e bater no PDT mais uma vez. Aqui, hoje, até o Fábio Rubens, que eu gosto muito, mas nunca fala na tribuna, veio falar aqui para falar do PDT, para falar do Cid, para defender o prefeito. Então, primeiro eu queria lamentar muito. Obviamente, cada um é livre para falar, não estou julgando ninguém, mas me deixa triste, porque o momento é um momento de ter maturidade, é um momento de ter responsabilidade. O que está importando aqui não é a sigla partidária ou qualquer coisa, é o povo de Fortaleza. E a gente sabe que em qualquer momento de litígio político prejudica a política pública. Isso, inclusive, cientificamente é comprovado. Ao mesmo tempo, queria me solidarizar com o senador Cid Gomes pelas palavras que foram deferidas aqui hoje. É senador da República, foi o melhor governador do estado do Ceará, tive a honra de trabalhar com ele um período, é um monstro para trabalhar, mudou a administração pública do estado, enfim, não estou aqui para fazer propaganda, mas é um cara que todo mundo sabe, não tem que provar nada na gestão. E é senador da República, discute assuntos relevantes, teve papel importante em vários momentos políticos recentes, inclusive, lutando contra o fascismo, o bolsonarismo e tantas situações difíceis aqui que a gente teve, né? O motim da polícia, enfim. Então é uma questão que a gente precisa respeitar, por mais divergência que tenha. E ele é tão relevante que hoje a sessão inteira foi para falar do Cid. A sessão inteira aqui foi para falar do Cid. Se organizaram em grupos, e aí eu fico muito triste também, não só pelo PDT estar sendo alvo, parece que é final de feira e fica todo mundo batendo, e eu me incomodo com isso. Eu gostaria muito que respeitassem o PDT, o partido que eu faço parte, mas também porque a gente vê cada vez mais claro a união do pessoal ligado ao capitão Wagner, ao Bolsonaro, com a própria base do prefeito Sarto, ou não é? Desde que o Sarto assumiu, ou não é? Ou não é? Essa ligação entre a base do capitão Wagner e do Sarto, isso está cada vez mais claro, agora no parlamento mais ainda. Então, assim, é uma coisa que me causa de fato espanto e me deixa triste, porque a nossa posição política nos últimos anos foi de contraponto, de debates, de contraponto de projetos, de disputa na eleição, e agora nesse momento o Sarto, a base do prefeito, é só perguntar aí para qualquer jornalista, quando é que o capitão Wagner veio a público criticar o Sarto? Eu não vi, né? Então, assim, alguma coisa enfim, me incomoda isso. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter a responsabilidade de discutir os assuntos da cidade. Perdemos uma sessão inteira, um dia inteiro, para discutir uma entrevista que o senador deu. E aí eu particularmente, acho que isso tem que ser discutido dentro do partido. Existem discussões, existem mágoas, como tem em qualquer partido. Mas pela relevância das lideranças, como o Cid, como o Roberto Cláudio, o melhor prefeito que essa cidade já teve, tive a honra de trabalhar, um cara sensacional. E no meu caso, eu defendo que a briga cabe, eu defendo que a gente se junte, mas essa discussão é dentro do partido. Para mim, o que interessa mais é a política pública, é o interesse do povo. A gente tem temas importantes. Agora, por exemplo, veja só, povo de Fortaleza. A gente teve uma discussão aqui 2 semanas atrás, aliás, teve uma discussão no final do ano passado, porque o Sarto criou a taxa do lixo, com meu voto contra, com trabalho contra, e ainda estamos tentando derrubar na justiça. Depois o Elmano veio com o aumento do ICMS e com o empréstimo lá do governo do estado, que, obviamente, politicamente, a gente pode tratar de tudo aqui, mas não é nossa obrigação. E agora, chegou 4 matérias hoje, 3 relacionadas a empréstimos do município de Fortaleza, e eu não vi ninguém discutindo aqui. A prefeitura está pedindo 1,250 bilhões de reais. E, pasme, a justificativa é, primeiro, pandemia, Covid, segundo, a guerra da Ucrânia, e terceiro, a prefeitura está dizendo que por conta da alteração do ICMS pelo governo federal, a arrecadação do município caiu e por isso está fazendo um empréstimo. E não diz para que é que vai usar esse dinheiro do empréstimo.
Não diz para que é que vai usar esse dinheiro, 1,250 bilhões. Eu sou vereador, chegou a matéria, ela não está dizendo para que é despesas de capital, de acordo com o artigo tal, ela não tem, ela não lista, ela não diz, é um projeto específico, qual o objetivo desse projeto, existe um programa ou mais de um programa para ser executado, quanto tempo para ser executado, como vai ser pago, não tem nada aqui. E parece que os meus colegas estão discutindo uma entrevista que o senador deu. Então, eu queria saber o que é que isso trata. E mais ainda, veio mais uma vez em regime de urgência. O orçamento de 2023 do município é 10 bilhões de reais. Esses 3 pedidos de empréstimo somam 1,2 bilhões de reais para a cidade de Fortaleza. E não tem nenhuma explicação, chega no regime de urgência, reunião de comissão sem nenhuma apresentação da prefeitura e parece que não causa nenhuma discussão entre os colegas. Mais ainda, chegou aqui o subsídio do transporte coletivo. A gente ainda não tem ar-condicionado nos ônibus, ainda não estão sendo usados. A justificativa formal é a pandemia da Covid ainda. Não estão usando, mas a gente sabe que talvez não seja isso. E outras situações do transporte público, e ninguém está discutindo. Está discutindo a entrevista do senador e discutindo questões do PDT, que tem que ser discutidas no PDT. E amanhã a gente vai ter uma reunião para isso, como vão ter outras. E aí muitas vezes tem debate, tem discussão, mas o que eu não posso aceitar calado é piadinhas, manifestações jocosas contra o PDT, que merece respeito. Merece respeito sim. Então, o meu compromisso segue firme aqui de defender o partido, defender as coisas que a gente acredita e mais ainda, defender o povo de Fortaleza em primeiro lugar. E a gente vai trabalhar para saber para que é esse empréstimo do município, como e quando vai ser pago, para não prejudicar a população de Fortaleza. Obrigado, presidente.